E aí galera, vamos lá gente, hoje segunda aula aqui do curso gratuito básico sobre orçamento público. Nós falamos na aula passada sobre a receita, hoje vamos falar sobre a despesa. Segundo Silva, de 2008, página 215, aliás, página 125, constitui despesa pública todos os desembolsos efetuados pelo Estado no atendimento aos serviços e encargos assumidos no interesse geral da comunidade. O autor classifica as despesas sob os seguintes aspectos. Preste bem atenção. Quanto à natureza, quanto à competência político-institucional, quanto à afetação patrimonial e quanto à regularidade. Como é que ele classifica quanto à natureza? Orçamentária e extraordinária. Quanto à competência político-institucional, pode ser a despesa federal, estadual ou municipal. E quanto à afetação patrimonial, despesas efetivas e por mutações patrimoniais não efetivas. Quanto à regularidade, ordinárias e extraordinárias. Então, Silva, um grande teórico estudioso sobre a administração pública, traz essa lição para a gente. Tais aspectos estão afetos aos recursos no custeio de atividades a cargo do Estado, seja na manutenção de suas instalações e equipamentos, manutenção do prédio, funcionamento, tudo, energia elétrica, tudo mais, seja na prestação de serviços para a sociedade, educação, segurança, saúde, ou na realização de investimentos e outros gastos voltados para o atendimento e desenvolvimento da sociedade ou da economia. Então envolve tudo isso aqui, esses aspectos referentes que tratam do custeio, recursos no custeio de atividades a cargo do Estado. Nenhuma despesa pública, preste bem atenção, nenhuma despesa pública pode ser realizada sem antes atender algumas condições obrigatórias. Primeiro, prévia provisão de recursos mediante inclusão nos orçamentos anuais dos recursos destinados à cobertura dos cursos específicos, quer dizer, as atividades do Estado para atender a sociedade. E também prévia autorização legislativa para que o ordenador de despesa possa executar determinada despesa. Ou seja, quem é o ordenador de despesa é qualquer autoridade que vá executar esse recurso, que vai dar ordens de pagamento, ordem de empenho. Esse é o ordenador de despesa. Tá? E se não haver prévia autorização legal do legislativo, não pode ser feita despesa. Então depende de autorização prévia, antecipada antes. Primeiro tem que ser aprovado no legislativo. O legislativo municipal, estadual ou federal. Aprovou, liberou, autorizou, então o gasto ou a despesa pode ser realizada por aquele que é a autoridade responsável. Agora, a despesa pública deve ainda atender aos seguintes requisitos: utilidade, legitimidade, publicidade, legalidade. Esses requisitos, essas condições devem ser atendidas. Esses requisitos devem ser atendidos para que a despesa pública possa ser realizada, efetuada, executada. Utilidade implica em não se admitir a realização de despesas que não atendam à necessidade efetiva do Estado ou do conjunto da sociedade. Legitimidade para quê, né? O que significa que a despesa deve corresponder a uma necessidade pública efetiva, atender a requisitos quanto à oportunidade e conveniências de sua execução e considerar também a possibilidade contributiva do cidadão. Tudo isso também deve ser observado para que a despesa pública tenha legitimidade, seja legítima, verdadeira. Publicidade, claro, a sociedade precisa saber o que vai ser gasto, com o que vai ser gasto, quando, como, onde. Publicidade é representada não somente pela discussão no âmbito legislativo, lá no Congresso, na Câmara de Vereadores,
ou na Câmara dos Deputados Estaduais, e pela publicação da LOA. Não é só discutir na legislação, no Legislativo, e também não é só publicar a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Não, mas também pela disponibilização tempestiva, quer dizer, em tempo máximo recorde, à sociedade das informações quanto aos atos adotados na fase de execução, quando se está executando o orçamento, no caso, a despesa. Então, deve ser informado de imediato, não pode ser nada secreto. E também, legalidade é outro pré-requisito para a aprovação dessa despesa. Ou seja, conforme já mencionado, prévia autorização legislativa e alocação orçamentária, destinação de recursos para isso. Então tem que haver aprovação antes. Considerando-se que toda despesa tem um fim público, revestem-se de grande importância para a compreensão do orçamento os critérios de classificação. As classificações são usadas para facilitar e padronizar as informações que se desejam obter. Pela classificação, é possível visualizar o orçamento por poder, por função de governo, subfunção, por programa e por categoria econômica. Aí o que acontece? A despesa pública, ela se classifica em dois grandes grupos. O primeiro, despesa orçamentária, e o segundo, despesa extra-orçamentária. Então, a despesa orçamentária, ela se divide em vários tipos. Vamos lá. Despesa de correntes e de capital. Despesas correntes, quais são? Despesa de custeio e transferências correntes. E as despesas de capital, investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Tá? As inversões financeiras, interessante, é todo investimento em educação, saúde, segurança que oferece direto serviço para a população. Segundo Campos, outro grande estudioso da área da administração pública, despesas correntes são dispêndio de recursos financeiros com a manutenção dos serviços já criados ou com as transferências para outros órgãos ou se constituindo em receitas correntes. A Lei 43.20/64, no artigo 12, parágrafo 1º, define despesas de custeio como aquelas destinadas à manutenção de serviços anteriormente criados, inclusive as destinadas a atender às obras de conservação e adaptação de bens imóveis, prédios, etc. e tal. Já na mesma lei, em seu artigo 12, parágrafo 2º, define as transferências correntes como sendo que as dotações para atender às despesas que não correspondam a uma contraprestação direta em bens ou serviços, inclusive para as contribuições e subvenções destinadas a atender à manutenção de outras entidades de direito público ou privado. Já o que são as despesas de capital? Segundo Jundt, 2008, por diante, são despesas de forma direta com intenção de adquirir ou constituir bens patrimoniais resultantes de mutação compensatória. Decorre de uma incorporação ao patrimônio de um bem ou produto produzido ou adquirido. As despesas de capital, elas se dividem-se em investimentos, que são as dotações para o planejamento e os de recursos destinados à aquisição de imóveis e execuções de obras públicas. Está lá na Lei 4.320/64, artigo 12, parágrafo 4º. Inversões financeiras são dotações destinadas à aquisição de imóveis ou bens de capital já em utilização, aquisição de títulos representativos do capital de empresas ou entidades, ou a constituição ou aumento do capital de entidades ou empresas que visem a objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações bancárias ou de seguros. E transferências de capitais são as dotações para investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas de direito público ou privado devam realizar, independentemente de contraprestação direta em bens ou serviços, constituindo essas transferências em auxílios ou contribuições que derivam diretamente da lei orçamentária ou lei especial anterior, bem como as dotações para a amortização da dívida pública. O que é a amortização da dívida, né?
São despesas com o pagamento e ou financiamento do principal e da atualização monetária ou cambial da dívida pública, interna e externa, contratual ou mobiliária. Muito bem. Olha, gente, a despesa extra-orçamentária tem como característica constituir uma saída financeira, uma despesa, né, financeira decorrente da devolução de valores pertencentes a terceiros. Essa devolução não necessita de autorização orçamentária. Não consta na lei de orçamento, né, para se efetivar, para ser realizada, por não ser de propriedade de um órgão público. São valores originalmente registrados como ingressos extra-orçamentários, daí tratar-se apenas de um fato permutativo. Exemplo, a restituição ou entrega de valores recebidos como calções, depósitos, consignações e outros. Vamos ver a classificação por esfera orçamentária. A finalidade da classificação por esfera orçamentária é identificar se o orçamento é fiscal, se ele é da Seguridade Social ou de investimento das empresas estatais. Conforme disposto no parágrafo 5º do artigo 165 da Constituição Federal, mas antes é importante que você entenda que o que é orçamento fiscal? Refere-se aos poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. E o orçamento de investimento, o que é? É o orçamento das empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. E o orçamento da Seguridade Social abrange todas as entidades da administração direta ou indireta e órgãos a ela vinculados, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. Classificação da despesa orçamentária. Muito bem, galera. Vamos ver agora aqui os tipos de despesa, como já falei aqui anteriormente, mas eu quero fazer aqui um resumo rápido, tá bom? A despesa, que se classifica em duas, né? Que é a despesa corrente e despesa de capital. A despesa corrente são despesas com pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida pública e outras despesas correntes. A despesa de capital, investimentos, inversões financeiras e amortização da dívida. Vamos ver aqui uma classificação institucional por instituições, tá? Da despesa pública. Vamos ver o Poder Executivo, Poder Legislativo e Poder Judiciário. Ministério Público e Defensoria Pública. Todos eles têm o seu orçamento próprio e, claro, a sua receita e a sua despesa. Vamos lá, o Poder Executivo. A despesa, a classificação para a Presidência da República, ministérios, autarquias e fundações públicas. Poder Legislativo, Câmara dos Deputados, Senado Federal, Tribunal de Contas da União, tá? Todos têm a sua despesa. Poder Judiciário, Supremo Tribunal Federal, Tribunais Regionais e Justiça Federal. Ministério Público, Procuradoria-Geral da República, Procuradores Estaduais, Procuradorias Estaduais, Procuradorias Municipais. E Defensoria Pública, Defensoria Pública da União, Defensoria Públicas Estaduais e Defensorias Públicas Municipais. Quais são as fontes de financiamento? São receitas públicas, operações de crédito e alienação de bens. Nas receitas públicas, nós temos impostos, taxas e contribuições sociais. Nas operações de crédito, nós temos empréstimos internos, empréstimos externos. E na alienação de bens, nós temos venda de imóveis, venda de veículos e outros bens móveis. E como é feito o controle dessa despesa, dessas instituições? É feito controle de transparência pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Portal da Transparência, você pode acessar no seu município, no seu estado e, claro, nacional, e auditorias externas. Portanto, o orçamento público vai passar pela elaboração do orçamento, execução do orçamento e avaliação do orçamento, que no caso envolve tudo também a despesa, tá bom? Então, pessoal, olha, essa é a nossa segunda aula do curso básico, gratuito, sobre despesa dentro do tema geral orçamento público. Então, até a próxima aula e bons estudos.